Fala galera, fã de basquete, fã de NBA, estamos no ar para mais um Curtinhas do Bola Laranja, nona edição do nosso Curtinhas do Bola Laranja, para falar do resumão da 11ª semana da NBA da temporada 23-24. E você que está nos assistindo aqui no YouTube já consegue ver aqui do meu lado, ó, do outro lado, o Jalen Brunson, New York Knicks. Jalen Brunson farão parte do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o torcedor do Knicks está feliz da vida, chegou o dia Anunoby, vitórias, Jalen Brunson jogando bem, bastante coisa para falar. Mas antes, os recados importantes. Primeiro e mais importante de todos, agora estamos aqui também no Spotify. Você que não está vendo aqui a versão vídeo, né? As 8 primeiras edições do Curtinhos do Bola Laranja foram versão vídeo, e essa nona edição, e a partir de agora, versão áudio. Então, estaremos aqui no YouTube e também no Spotify. Se você estiver ouvindo, então, a versão do Curtinhos do Bola Laranja, não se esqueça de avaliar com 5 estrelas aí o nosso canal, né, o nosso podcast, e também, obviamente, seguir o canal do Bola Laranja no Spotify para poder estar por dentro de tudo, aí, receber as notificações, né, sempre que chegarem aí novos áudios, né, novos episódios. Então, dê essa força pra gente. E você que está aqui com a gente no YouTube, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente dar aquela força do like e de se inscrever no canal. E também, mais um recado aí, pessoal. Você que está com a gente aí já há algum tempo, né? Você que está começando agora também, esse recado aqui vale para todos. O Bola Laranja tentando aí melhorar, né, se reinventar e buscar recursos, né? Hoje a gente ainda não recebe recursos externos de YouTube, de Spotify, por ainda não termos os números, né? Principalmente no YouTube, falta pouca coisa, mas ainda não temos os números. Então você pode ser um apoiador e ajudar a gente a chegar nesses números cada vez mais rápido. Então, para você apoiar o Bola Laranja, né, você pode usar o Apoia-se, que é uma plataforma para apoiar projetos, né, um crowdfunding. Então, se você entrar no site que está passando aqui embaixo para quem está vendo pelo YouTube, apoia.se/bola laranja, apoia.se/bola laranja, você pode nos ajudar, então dá aquela força para a gente e apoiar um valor mensal, pode ser 1, 2, 3, 5, 10, 50, quanto você quiser, quando você puder dar para ajudar o Bola Laranja. Então, o recado importante passando para vocês, e claro, né, a gente está ainda melhorando, né, a questão dos apoiadores, mas teremos grupos de apoiadores, né, com todos os apoiadores, grupo no WhatsApp, enfim, também teremos conteúdo exclusivo e, claro, sorteios mensais com itens aí. Então, além de apoiar, você também concorre a sempre alguns itens e também a conteúdos exclusivos para dar aquela força para a gente. Beleza? Então, vamos seguir, pessoal. A 11ª semana, né, que aconteceu os jogos do dia 2 de janeiro, que foi a última terça-feira, até ontem, dia 7 de janeiro, o último domingo, né? Então, as últimas semanas foram de terças a domingo, já que a gente teve os feriados aí de Natal e Ano Novo. E agora a gente volta, né? A partir dessa semana 12, que começa hoje, né? Hoje à noite, estou gravando aqui segunda-feira, finalzinho de tarde, começo de noite. As semanas voltam a ser de segunda a domingo. Então, o resumo aí dessa semana 11, a gente começa com o New York Knicks, com Jalen Brunson, que foi eleito o jogador da semana por mim. Então, Jalen Brunson, que jogou aí 3 jogos pelo New York Knicks, 3 jogos, 3 vitórias, né? Teve médias de 31 pontos, 56,7% de aproveitamento de quadra, 46% de aproveitamento na bola de 3, 7,7 assistências e um plus-minus de mais 21,7. Então, Jalen Brunson jogando demais desde o começo da temporada. E o New York Knicks, muito bem, né? Mais um ano aí, o New York Knicks atendendo as expectativas, né? Com o elenco que tem, reforçou, agora tem o Anunoby e está cada vez melhor. Então, eleito o nosso jogador da semana, o Jalen Brunson, que tem sido o cara dessa franquia aí desde que chegou na temporada passada. E o time da semana, a gente não vai nem mudar de cidade, né? Não vamos nem atravessar a ponte para não falar que vai mudar de cidade, né? Brooklyn Nets, New York Knicks. Não, a gente vai continuar com o Nova York, com o New York Knicks. Foram 3 jogos e 3 vitórias na semana. Então, obviamente que o time já vinha jogando bem, mas com a chegada do OG Anunoby, né? Teve 3 jogos e 3 vitórias, como eu falei na performance do Jalen Brunson. E o New York Knicks vai subindo aí cada vez mais. Hoje é 4º colocado na Conferência Leste e está jogando realmente um basquete muito bom, mais uma vez, né? Um time que joga um basquete muito forte, muito duro, defende bem, né? Um time muito físico, tá bem legal de ver e dá alegria aí para essa torcida do New York, né? Que
há tempos aí tá esperando uma corrida mais longa por playoffs, quem sabe uma chegada em final de conferência, final de NBA, enfim, mas tá legal de ver o New York Knicks jogar. Então, é o time mais quente da temporada, aqui nesse momento da temporada, né? São 4 vitórias seguidas, o time que tem mais vitórias seguidas nesse momento, e foram 3 na semana 11, por isso ele foi eleito o time da semana. Certo? Agora vamos para o outro lado da moeda, tá? Vamos para o outro lado da moeda. O jogador, primeiro, que amassou o aro na semana, que foi mal, já vou mudar a foto aqui para vocês, foi ele, ó, Kyle Kuzma. Kyle Kuzma que, assim como todo o Washington Wizards, né, não vem jogando bem, teve um plus-minus de menos 16,7, tá? Com 3,7 turnovers por jogo nas 3 derrotas que o Wizards teve na semana. Kyle Kuzma, assim como o Jordan Poole, como o resto do time, não tem conseguido performar bem, né? Então o Washington Wizards não tá legal e o Kyle Kuzma foi aí quem amassou o aro na semana, né? Então, enquanto ele esteve em quadra, né, a média dos minutos que ele teve em quadra, o Wizards perdeu por 16,7 pontos. É muita coisa. Então, Kyle Kuzma eleito o jogador que amassou o aro na semana, ou seja, né, em poucas palavras, o pior jogador da semana, aqui por mim, André Fantato, do Bola Laranja. E, obviamente, né, nem sempre acontece isso, né, mas dessa vez o melhor jogador da semana estava no time da semana e o pior jogador da semana está no pior time da semana, ou seja, o time que amassou o aro na semana, que também é o Washington Wizards. O Washington Wizards que, como eu falei aqui, né, falando do Kuzma, foram 3 jogos e 3 derrotas na semana, e o Wizards hoje é o 14º colocado, ou seja, o penúltimo no leste, só está à frente do Pistons. Não era o que a gente projetava para o Washington Wizards lá no começo da temporada, né, galera? Eu acho que se a gente olhar, né, para o Washington Wizards, a gente imaginava algo um pouco melhor, principalmente com a chegada de Jordan Poole, né? Eu acho que ele estava bem encaixado no sistema do Golden State Warriors, não é tudo aquilo que a gente imaginava, né? Tá sofrendo lá, já que não tem bons companheiros como tinha em São Francisco, mas assim, a gente esperava mais, né? Tá até o Tyus Jones na imagem aí, para quem tá vendo aqui pelo YouTube, né? Também chegou. Enfim, eu esperava um pouco mais desse Washington Wizards. Era um time para brigar por playoffs? Não, mas eu esperava um pouco mais. Tá muito mal mesmo o Washington Wizards, só 6 vitórias na temporada. Então, eleito aí o time que amassou o aro na semana. Galera, agora vamos para o top 5 semanal. Você que está chegando agora, né, que está ouvindo aqui pelo Spotify, a gente também, no quadro do nosso Curtinhas do Bola Laranja, além de eleger os melhores e piores, a gente também faz o top 5, né? É uma espécie de ranking de momento na temporada, né, no momento da temporada. Então, no ranking da semana 11, né, nós temos um novo time que ainda, se salvo engano, mas se eu não estiver enganado, o Miguel pode até pesquisar, depois a gente coloca no podcast dessa semana, mas eu acho que é a primeira vez que o Los Angeles Clippers aparece. Então, o 5º colocado no nosso top 5 da semana 11 é o Los Angeles Clippers, tá? Tem 22 vitórias e 13 derrotas, é o 4º colocado no Oeste, teve 3 vitórias e 1 derrota na semana, né? Vinha de 5 vitórias seguidas, foram 3 vitórias nessa semana, como eu falei aqui na semana 11, perdeu ontem para o Lakers, né? Mas da forma que foi, contra o rival da cidade, né? Um clássico ali, LeBron James inspirado, Anthony Davis inspirado, é uma derrota totalmente aceitável, né? Então não muda o panorama desse time, não vira a chavinha, né? Não é um time que, só por causa dessa derrota vai mudar. Não, vem jogando muito bem, é um time que joga muito isolation, né? Aquela jogada que o jogador fica isolado, né? O resto do time abre, né? Os outros 4 abrem e deixa só um jogador com a bola, muito por ter jogadores como Kawhi Leonard, Paul George e James Harden, e claro, o Russell Westbrook, mas principalmente esses 3 primeiros que eu falei. Mas mesmo jogando muito ISO, né, muito isolation, é um time que consegue envolver bem os coadjuvantes. Terrence Mann, Norman Powell e o Zubac, que é um monstro no garrafão, né? Ontem 29 pontos e 18 rebotes, se eu não estiver enganado, jogando demais. Então, isso é interessante. Um time que joga o isolation com bons jogadores, né, com estrelas, mas também consegue envolver os outros jogadores, o que é importante, né? O Norman Powell ontem, por exemplo, na derrota contra o Lakers, jogou muito bem, apareceu em momentos importantes. É bom ter esses coadjuvantes aparecendo. O Kawhi vem jogando muito bem, lembrando dos velhos tempos de San Antonio, de Toronto Raptors, né? Ontem não foi tão bem assim, mas
exceção, né, devido ao clássico, como eu falei. E é isso, acho que é um time que começou com 5 jogos e 5 derrotas na chegada do Harden, mas depois se acertou. Crédito Tyronn Lue, né, que achou uma forma desse time jogar, encaixar todas essas estrelas aí. E é um time que tem muito talento. Precisa se manter saudável para provar que pode chegar mais longe, né, que pode ser campeão. Enfim, é um time que voltado aí, né, foi montado Kawhi Leonard e Paul George. Precisa, né, de uma final de NBA, obviamente um título, né, mas precisa provar mais do que provou até aqui, e para isso precisa se manter saudável. Na semana 12, semana que começa hoje, segunda-feira, joga contra Phoenix em casa, Raptors em casa, Memphis fora e Minnesota fora. Então, falamos aí do nosso quinto colocado, que é o Los Angeles Clippers. O quarto colocado, que na semana anterior era terceiro colocado, caiu uma posição, Minnesota Timberwolves. 25 vitórias e 10 derrotas, ainda é o primeiro na Conferência Oeste, teve uma vitória e 2 derrotas na semana, recorde negativo na semana 11. A boa notícia é que continua liderando o Oeste, e a ruim é que em 2024 não começou nada bem, uma vitória e 3 derrotas. Nessas 2 derrotas aí da semana, pessoal, a defesa não funcionou, e é o melhor time de defesa na NBA, o melhor time de eficiência defensiva, então é algo para ficar preocupado, né? É um time que, como eu vinha falando, é um time que vence por ter uma boa defesa, né? É só o 19º em eficiência ofensiva. Então, ele, né, se apoia ali na sua defesa para vencer jogos. Então, precisa melhorar o ataque para não depender tanto da defesa, né? Mas com a defesa, principalmente tendo piorado nesses 2 últimos jogos aí, as duas derrotas, né? E um 2024 não tão bom, precisa ficar de olho. Então, é a primeira má fase desse time, pessoal. Acho que são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, é a primeira má fase desde o início da temporada regular. Então é um momento da gente ficar de olho no Wolves para ver se eles vão conseguir se reencontrar, já que a temporada regular é muito grande. Então, para o time provar se ele realmente, né, é um time que vai brigar, que quer ficar lá em cima, ele tem que sair desses momentos, né? A gente já viu muitos times começarem bem, chega esse momento, depois nunca mais consegue encontrar o bom basquete. Então é um momento importante aqui da temporada. E nessa semana 12, né, para a gente fechar, o Wolves joga fora contra o Orlando, fora contra o Boston, jogos difíceis, hein? Em casa contra o Portland e em casa contra o Clippers. Vamos pular agora para o nosso terceiro colocado, que é o Denver Nuggets. Denver Nuggets numa gangorra aí, né? Sobe para segundo, cai para quarto, agora sobe para terceiro, vai levando aí no banho-maria, como eu falei, né? Aquela água morna ali, o Denver Nuggets, que tem 26 vitórias e 12 derrotas, é o segundo na Conferência Oeste e teve 2 vitórias e 1 derrota na semana. No último top 5 era quarto, subiu uma posição, né? E segue fazendo o que é esperado dos grandes times, pessoal. Teve 18 vitórias e nenhuma derrota contra times com 50% ou menos de aproveitamento até aqui. Então, tem vencido os times com 50% ou menos de aproveitamento, né? Claro que é uma coisa já esperada. Tem que vencer esses times mesmo para conseguir uma boa classificação na temporada regular. Enquanto isso, tem 8 vitórias e 12 derrotas contra os times com 50% ou mais, né, de aproveitamento. Então, tivemos lesões, Jokic fora, Murray fora, Michael Porter fora, Aaron Gordon fora, um time que ainda não ficou muito saudável, mas é algo para ficar de olho, né? Eu não me preocuparia muito, acho que é um time que, quando precisa, né, realmente joga ali, vence, né? Essa temporada regular vai servir de experiência mesmo, já que não vale muita coisa para eles. O negócio é ficar ali na Conferência Oeste primeiro, segundo, né? Claro, se puder ficar em primeiro para ter um mando de quadra, melhor, e chegar saudável nos playoffs, porque a gente sabe do que eles são capazes, né? E nesse mês de janeiro, pode melhorar essa estatística de 8 vitórias e 12 derrotas contra times com 50% ou mais de aproveitamento, já que 9 dos 10 próximos jogos serão contra times nesse nível, 50% ou mais de aproveitamento. E na semana 12, joga fora contra o Jazz, em casa contra o Pelicans e em casa contra o Pacers. Segundo colocado, pessoal, muita gente vai me perguntar por que não subir para primeiro, já que eles venceram o Boston Celtics. Mas eles venceram o Celtics na semana 11, no jogaço, né, o melhor jogo da semana, mas perderam os 2 jogos seguintes. Então, por isso que eu não coloco eles em primeiro, né, no nosso top 5. Mantém a segunda posição da semana anterior, 23 vitórias, 11 derrotas. Como eu falei, 1 vitória e 2 derrotas na semana 11. Né? Uma vitória para dar moral em cima do Celtics, 127-123, principalmente para essa garotada, mas eu não sei se foi um tipo de salto alto, né? Mas depois daquela vitória,
o time entrou meio desligado nos jogos contra o Atlanta Hawks e o Brooklyn Nets, e teve a chance de empatar, né? Porque nos 2 jogos ficou mais de 20 pontos atrás, mas não conseguiu empatar ali no último quarto, nem virar, né? E acabou saindo derrotado. Então eram jogos que daria para vencer. Então são 2 derrotas seguidas, né? O time deu uma caída, então por isso que eu não subi eles para a primeira colocação do nosso top 5. Mantém aí a segunda, né? E uma observação, precisa pegar mais rebotes. Na derrota para o Brooklyn fez 30 pontos de segunda chance, né? Errou o arremesso, pegou o rebote, foi lá e fez pontos. Então foram 30 pontos assim, precisa proteger melhor o aro, pegar mais rebotes para poder vencer esses jogos, né? E nessa semana 12, tentando aí, quem sabe, chegar na primeira colocação do nosso top 5, joga fora contra o Wizards, fora contra o Heat, em casa contra o Portland e em casa contra o Orlando Magic. E para fechar, pessoal, já dei o spoiler, né? Falei aqui que o Boston Celtics manteve a primeira colocação, e é isso mesmo. Os verdinhos, apesar de terem perdido, né, para o Oklahoma City Thunder, naquela briga ali para ver quem é o melhor time do momento, né, que foi o jogo da última terça-feira, venceu os 2 jogos seguintes, então tem 28 vitórias e 7 derrotas, é o primeiro no leste, né, 2 vitórias e 1 derrota na semana, manteve a primeira colocação do nosso top 5, se recuperou bem da derrota para o OKC, venceu os 2 duelos, né, e o Celtics faz uma coisa que eu gosto muito, começa a maioria dos jogos com o pé embaixo, né, já vence o primeiro quarto, já abre uma vantagem para conseguir administrar melhor o jogo, né? Eu não gosto muito do time que tenta entender o que o adversário está fazendo, e a hora que você vê já está perdendo por 20 pontos, e aí você tem que, né, remar muito mais contra a maré para poder empatar ou virar o jogo. Então, prefiro começar assim. Acho que o Celtics faz muito bem isso, né? Então, é um time que tem feito muito bem e fez isso nas 2 vitórias da semana aí. Então, é bom já abrir uma vantagem logo de cara. Tem um calendário difícil no mês de janeiro, um dos mais difíceis da liga, né? Mas em 5 jogos desse calendário, né, 5 jogos desse mês de janeiro, vai ter um dia ou mais de descanso que o seu adversário. É o que eles chamam de rest advantage, ou seja, vantagem de descanso. Então, isso é importante, você está com um dia a mais de descanso, né, te dá mais pernas aí, ou mais braços para vencer os jogos. Então, vamos ver como é que vai ser esse mês de janeiro do Celtics. Então, na semana 12, joga fora contra o Pacers, em casa contra o Minnesota, fora contra o Milwaukee e em casa contra o Houston Rockets. Fechamos, então, o nosso top 5 da semana. Fechamos, então, o nosso Curtinhas do BL 9ª edição, falando do resumo da 11ª semana da NBA. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Você que está ouvindo, chegou até aqui também, avalie o nosso podcast, se possível, com 5 estrelas, né? É o nosso canal aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E também siga aí o nosso podcast, né? O nosso canal, para poder ficar por dentro de tudo que acontece. E claro, se você quer nos apoiar, apoia.se/bola laranja, apoia.se/bola laranja, e nos dê aquela força para a gente, né, conseguir crescer cada vez mais, fazer cada vez mais conteúdo. E, obviamente, né, aí a gente está estruturando ainda, como eu falei, mais grupo de WhatsApp com os nossos apoiadores, sorteios para os nossos apoiadores e conteúdo exclusivo também é o que a gente está planejando para vocês. Beleza? É isso, galera. Obrigado e até a semana que vem.